Boa noite, Igreja da Família. Nós estamos tão felizes de podermos juntos celebrar mais uma vez, como igreja, o tempo da Páscoa. É claro que a nossa expectativa não era exatamente essa. Nós tínhamos uma expectativa de estarmos todos juntos, pessoalmente. Mas nada para a igreja, nada para o Espírito Santo. E nós temos hoje o apoio da tecnologia, para que juntos possamos, como igreja, dizer que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E a Páscoa é essa mensagem linda, que todos nós, como igreja de Jesus Cristo, vamos celebrar nesse culto, nessa noite. Eu gostaria de pedir que agora, nesse início, você distribuísse logo esse link na sua célula, nos seus grupos de cursos, que você distribuísse esse link do canal com as pessoas da sua família. Se você tem um grupo no WhatsApp dos seus familiares, é uma boa oportunidade de você mandar lá. E se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja da Família, no YouTube, eu gostaria de te pedir que nesse momento, para que você não se esquecesse, você fosse lá e fizesse a sua inscrição no canal, que você ativasse as notificações, para que você não perca o que nós temos feito através desse canal. Nós vamos agora adorar ao Senhor e vamos começar esse tempo de adoração orando. Ore comigo. Senhor, é uma alegria nós podermos estarmos juntos, mesmo que de forma virtual. O Senhor sabe da alegria do nosso coração de sermos uma igreja. E nós te pedimos que a oportunidade de estarmos juntos e nos abraçar volte logo. Mas mais do que isso, nós te pedimos que a sua proteção esteja sobre nós em todo o tempo. E que esse culto seja uma oportunidade do Senhor receber a nossa adoração como primazia. Nós não estamos aqui, Senhor, porque queremos receber do Senhor, mas nós estamos aqui para te ofertar o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado porque o Senhor também se revela a nós. Obrigado porque o Senhor tem curado, o Senhor tem salvado, o Senhor tem feito com que nós experimentemos da plenitude do Teu Espírito. Mas receba agora o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu te convido a juntamente conosco adorar ao Senhor com bastante alegria nessa hora. Vamos lá? Conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, e os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Comigo mais uma vez. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Diga! Santo é o Senhor, e os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia.
os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Você aprendeu? Canta comigo mais uma vez assim, ó. E os anjos te louvam, e a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. E os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. E os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor, cantando aleluia, santo é o Senhor, cantando aleluia, aleluia, santo é o nome do Senhor, bendito seja o teu nome. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o crente que ora tem vitória, o crente que busca, que glorifica o nome do Senhor, ele tem vitória. E nesta hora nós vamos clamar ao Senhor através dessa canção. O Brasil, o mundo precisa desse clamor. O crente que ora tem vitória. Vamos cantar isso? Aleluia! Se você quiser aí, ó, com as palmas aí, na sua casa, vamos louvar ao Senhor comigo. Com bastante alegria. É impossível, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar minha vida. Quando eu clamo, Deus responde na hora, me dá vitória. Ele é capaz. É impossível, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar minha vida. Quando eu clamo, Deus responde na hora, me dá vitória. Ele é capaz. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Deus tem resposta pra mim. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Deus tem resposta pra mim. Deus tem resposta. Crente que ora, que busca a vitória, que nunca de ter. Deus tem resposta. Crente que ora, que crê na vitória, mesmo sem ver. Canta comigo. É impossível, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar minha vida. E quando eu clamo, Deus responde na hora, me dá vitória. Ele é capaz. É impossível, mas Deus pode fazer. Creia, Deus pode mudar sua vida. Quando eu clamo, Deus responde na hora, me dá vitória. Deus tem resposta. Escute isso. Ele tem resposta pra você, meu irmão. Creia no Senhor Jesus e toda a sua casa será salva. Deus tem resposta pra você, meu irmão. Creia no Senhor Jesus e vamos louvar comigo assim. Deus tem resposta. Crente que ora, que faz, chora, que luta e crê. Deus tem resposta. Crente que ora, crê na vitória, mesmo sem ver. Diga, Deus tem resposta. Crente que ora, busca e chora. Aquele que busca e crê, ele
Senhor. Nós vamos adorar o Senhor e dizer que Ele é santo, que Ele é incomparável e que não há outro como Ele, porque só santo é o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está e você vai cantar essa canção. Assim, olha. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno, digno de todo louvor. Ele é o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno, digno de todo louvor. A Ele seja honra,
o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia, cantemos. A Ele seja você crê nisso? Diga assim comigo, assim, olha. Amém. Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso coração, na nossa casa, Pai. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, estou de pé
assim, versículo 10: Bendito és tu, Deus, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Se você espera força por esse tempo que nós temos vivido, como diz o texto, busque força do Senhor. É nele que você encontrará o refúgio para a sua alma. É nele que você encontrará um consolo para o teu coração no momento de desespero. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um povo, o reino de Deus é aquilo que o Senhor já preparou para a humanidade. O reino de Deus é o poder do Evangelho para transformar vidas. Esse é o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz em Romanos que o reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de justiça. Então, se você tem que clamar a alguém, clame a esse Deus. Esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós cremos, um Deus que estabelece o seu reinado, seja onde for, porque não há lugar. Você pode estabelecer o reino de Deus na sua casa, a partir da sua casa. Vamos cantar mais uma vez, que o reino de Deus venha sobre nós, que o reino de Deus venha sobre nós. Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Essa é uma noite em que nós vamos orar pelas famílias. Eu gostaria de te convidar a colocar a sua família agora. Se tem alguém aí que não está na sala da sua casa, que não está junto de você, mas que você pode convidar para se unir a você agora, eu gostaria que você convidasse a sua família para estar junto. Eu quero que os casais estejam juntos, que se você tem filhos, que os filhos também estejam juntos. Eu quero convidar você agora para que nós oremos pelas famílias da nossa igreja. Eu quero que nós oremos pela vida das pessoas que estão conosco dentro do mesmo lar. Mas se a sua família não está aí com você agora, eu quero que você, se possível, você ligue para o seu familiar, para o seu cônjuge que talvez esteja longe por algum motivo. Eu quero te convidar agora a que vocês protejam a sua casa. Maridos, orem por suas esposas. Esposas, orem por seus maridos. Pais, orem por seus filhos. Filhos, orem por seus pais. Quando Satanás se levanta, ele pode destruir empresas, ele pode destruir governos, ele pode destruir economias, mas se ele não puder destruir a sua família, não há problema que não seja resolvido a partir de uma família conectada entre si com o Senhor. Por isso, Satanás tem investido tanto em destruir as famílias. Porque quando uma família é destruída,
nada por cima consegue se manter de pé. E eu quero te convidar então agora a orar. Ore ao Senhor agora, clame ao Senhor, peça a Ele que se levante agora como um protetor sobre a sua casa, peça a Ele que se levante como um protetor sobre os seus filhos. Clame agora, Senhor, nós oramos agora pelas nossas famílias, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos que o Senhor venha trazer proteção sobre as nossas famílias. Proteja, Senhor, a mente dos homens. Coloque agora sobre a mente dos homens, Senhor, proteção extra, proteção sobre a vida dos maridos, sobre a vida dos filhos homens, sobre a vida daqueles que são responsáveis, ó Pai, por ser o sacerdote dentro da casa. Nós oramos agora, Senhor, pelas mães, pelas mulheres, o esteio de sabedoria dentro das famílias, Senhor, aquelas responsáveis por fazer dos lares, Senhor, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de justiça. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelas mulheres, nós oramos, Senhor, pelos filhos das casas, das famílias, Pai, aqueles que são responsáveis, ó Pai, por levar a essa família, Senhor, um lugar, uma nova geração, que são como flechas enviadas, Pai. Filhos, agora orem pelos seus pais, que são os guerreiros, que são os arqueiros, que lançam as flechas. Nós oramos agora, Senhor, para que essas famílias vivam em unidade. Irmãos que estão com relacionamento rompido, nós declaramos agora em nome de Jesus, restauração sobre eles. Nós oramos, Senhor, por aqueles filhos que estão com relacionamento rompido com os pais. Levanta, Senhor, em autoridade agora, Senhor, uma restauração, o perdão sobre as casas, Pai, em nome de Jesus. Eu quero ministrar agora uma palavra de perdão, que nós oremos pelo perdão. Se você tem alguém na sua vida quem você não tem conseguido perdoar, eu quero dizer a você que você está preso por um laço, você está preso por uma corrente no seu pescoço. Ah, mas essa pessoa não merece o meu perdão, essa pessoa não é digna do meu perdão. Olha, mesmo que isso venha a ser verdade, você é digno de ser livre, por isso você precisa perdoar. E eu quero te convidar agora a declarar o perdão sobre a vida dessa pessoa. Ore ao Senhor, arrependa-se por estar com seu coração aprisionado. Peça ao Senhor que te traga uma unção de perdão. E sabe, quem conhece o perdão de Jesus precisa entender que esse perdão tem que ser a sua mola propulsora para perdoar. A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Ela diz: perdoa assim como eu tenho perdoado. Você precisa liberar o perdão para que você consiga entender e compreender o perdão de Jesus. Algumas pessoas não conseguem compreender o amor de Deus porque não conseguem perdoar. Você precisa tomar uma decisão, uma atitude de perdoar. Não existe maior amor do que o amor de Jesus, que nos perdoou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ele lançou o seu perdão sobre nós. Senhor, eu quero orar por uma unção de perdão sobre a vida das pessoas que estão participando desse culto, as pessoas que estão vivendo esse momento de culto, que elas recebam sobre o seu coração o bálsamo, o refresco, a propulsão, a energia, a coragem de liberar sobre a vida daqueles que lhes feriram o perdão. Assim como nós te ferimos, Senhor, com o pecado, e o Senhor nos perdoou, que nós sejamos liberadores do perdão sobre aqueles que nos feriram. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor é o Deus da resposta, e é por isso que nós liberamos esse perdão sobre a vida daqueles que estão em volta de nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Eu quero trazer uma palavra nesse momento sobre os dízimos e sobre as ofertas. Eu sei que nós temos vivido um tempo de bastante dificuldades financeiras, mas nós apoiamos a nossa decisão financeira a partir da fé que nós temos naquele que nos provê. A Igreja de Jesus, ela vive dos dízimos e das ofertas, mas isso não é um padrão de origem, de fonte, porque nós cremos que a fonte dos dízimos e das ofertas é o Senhor. Então, num resumo final, a igreja não vive dos dízimos e das ofertas em si, mas ela vive daquilo que o Senhor tem provido sobre a vida das famílias. Quando nós oramos pela bênção, pela provisão do Senhor sobre a renda da igreja, na verdade nós estamos orando sobre a renda e a provisão do Senhor na sua casa, na sua família. E eu quero orar agora, neste momento, sobre a sua renda, sobre os seus recursos financeiros, sobre o milagre de uma renda extra sobre a sua casa. O nosso governo tem tentado trazer muitas respostas a esse momento de necessidade de provisão financeira. O nosso governo tem tentado trazer apoio, socorro. Nós temos visto muitas pessoas sendo caridosas, trazendo generosamente cestas básicas, cuidando dos outros, ajudando os outros. Mas sabe, meus irmãos, nada é mais importante do que a confiança naquele que nos sustenta. E nós cremos no sustento do Senhor. Eu confesso que estou encantado com o cuidado dos irmãos em serem fiéis nos dízimos, nas ofertas. Irmãos ligando, pedindo para que alguém possa buscar os seus dízimos, as suas ofertas. Irmãos ligando para que nós possamos buscar cestas básicas para ajudar outras famílias. Irmãos ajudando outros irmãos, cuidando de outros irmãos. Isso é lindo, irmãos, porque na verdade o que tem acontecido é que Deus tem nos despertado a uma prioridade pelo próximo, é uma prioridade de ajudar o próximo. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos plantar e colher. E quem tem plantado o amor, quem tem plantado a generosidade, tem colhido isso. E essa igreja sempre foi uma igreja que plantou o cuidado com os irmãos, com os mais necessitados, com aqueles que passam uma necessidade momentânea. E neste momento, nós temos podido colher uma igreja generosa, uma igreja que não deixa, que não se esquece das suas prioridades. E o Senhor tem dado a nós a oportunidade de vivermos o milagre a cada semana. E eu quero te convidar a abrir aí o seu aplicativo, fazer a sua transferência bancária, ou fazer o seu depósito, para que nós possamos continuar ajudando, suprindo a necessidade daqueles que têm contado com o apoio da igreja, e cumprindo também todos os compromissos que nós já temos assumido. E eu sei que o Senhor tem derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção que você tem buscado nele. Jesus te abençoe também nesse quesito econômico, nesse quesito financeiro, e que aqueles que estão sem emprego, mesmo nesse tempo de luta, receberão a bênção do trabalho. Aqueles que estão buscando no Senhor uma resposta sobre o seu trabalho, irão encontrar nesse tempo a bênção do Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço aos nossos irmãos que estão aqui conosco, ministrando esse tempo lindo de adoração. Muito obrigado a todos vocês. Tem sido maravilhoso poder contar com cada irmão da nossa igreja nesse tempo. Eu quero também honrar a vida daqueles que estão trabalhando na técnica, aqueles que estão produzindo os vídeos, cuidando dos áudios, preparando o nosso espaço. Quero honrar a vida dos pastores dessa igreja. Hoje de manhã tivemos um lindo culto de Páscoa com as nossas crianças. Se você não teve a oportunidade de participar, você pode buscar aí no nosso canal no YouTube, o culto das crianças. Ah, pastor, mas eu não sou nem criança e nem tenho mais criança.
Quero te dar uma dica. Não perca o culto que nós temos vivido com as crianças. É um culto na linguagem delas, mas que tem edificado profundamente a minha vida, a vida de adultos, de outros adultos, inclusive de outras igrejas, que se você quiser passar o link, vai ser uma bela oportunidade. Esse é um domingo de Páscoa. É um domingo muito importante na vida do cristianismo. A Páscoa é um tempo de celebração que, na verdade, se propaga por quase toda a Escritura. E nós vemos a marca da Páscoa sendo plantada no coração do povo de Deus desde o tempo da saída da escravidão no Egito. É lindo ver que aquele povo clamava pela libertação, clamava pela posse do cumprimento da promessa da terra prometida em suas vidas. E a Páscoa se estabeleceu exatamente no momento em que eles deixaram de ser escravos para se tornarem o povo em busca do cumprimento da promessa. O povo que caminhava para a terra, para a bênção, para a Canaã celestial. E eu selecionei alguns poucos versículos no capítulo 12 de Êxodo, para não ler o capítulo todo, para que desse para nós para que nós pudéssemos ter um panorama do que aconteceu ali naquela 10ª praga, que foi a marca do início da Páscoa, da celebração da Páscoa. A partir do versículo 3 está escrito assim: diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Versículo 12. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Nós lemos os versículos 3, 4, 7, 12 e 13. Essa praga não foi uma pandemia, mas foi uma praga lançada sobre todo um povo. E a praga levou a um isolamento familiar dentro das casas. Cada família deveria estar unida dentro da sua própria casa. Só era permitido juntar mais de uma família quando aquela família era muito pequena. Mas nos lembra o que estamos vivendo hoje, cada família vivendo dentro do seu ambiente familiar para se proteger da morte, para se proteger da praga, para se proteger daquilo que seria a condenação sobre aquela praga iminente. Veja o que está escrito no versículo 14 de Gênesis 12. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Um dia de morte se transformando num dia de festa. O versículo continua: vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Deus tem a habilidade de transformar o seu choro em festa, de transformar a sua dor em vitória, de tirar a sua roupa de luto e te colocar uma roupa de alegria. Deus tem essa habilidade. A Páscoa
um dia de morte, se transformou num dia de libertação. É claro que havia grandes motivos para esse povo não se esquecer da Páscoa, afinal eles estavam sendo livres do cativeiro. E eles foram para o deserto para deixar a escravidão. Mas Deus se preocupou em dizer assim: vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Ou seja, Deus sabia que mesmo sendo uma data marcante, corria o risco deles se esquecerem da Páscoa, deles se esquecerem do que Deus fez, deles se esquecerem da obra linda que Deus havia feito, libertando aquele povo daquele tempo de escravidão. Eles foram para o deserto, daí a pouco eles começaram a pensar: poxa, esse deserto é quente, né? Esse deserto é comprido, né? Esse caminho é longo, né? Esse deserto é frio, né? E todas as dificuldades começaram a aparecer, eles começaram a pensar no tanto que era bom ser escravo. Imagina, é bom ser escravo? Claro que não. Eles comeram literalmente o tal do pão que o diabo amassou lá no Egito. Eles trabalhavam como cachorros, eles trabalhavam como animais, eles eram escorraçados, e quanto mais eles sofriam, mais o peso do trabalho era colocado sobre eles. Aquele povo estava sofrendo, mas a Páscoa veio para trazer libertação, e a Páscoa é marca de libertação. A Páscoa marca o fim de uma vida de escravidão para o início de uma vida de bênção, e ela deveria ser celebrada para sempre. Sabe o que isso significa? Isso significa, ela deve ser transmitida pelas gerações. Êxodo 12, versículo 25 a 27 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando uma cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem: o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra ao Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Veja, ele já estava prevendo a responsabilidade. Quando os seus filhos perguntarem para vocês: o que a Páscoa quer dizer? Existe uma responsabilidade em transmitir o valor para a próxima geração, segundo o que Deus disse a Moisés naquele momento da libertação. Mas será que o povo conseguiu cumprir esse propósito? Conseguiu cumprir esse papel? No nosso último fim de semana que nós pudemos estar reunidos, nós passamos por uma questão muito séria aqui na igreja, quando fomos desafiados pelo pastor Dinarte Barradas. O pastor Dinarte, ele é o líder, o responsável pelos cursos de paternidade bíblica da Universidade da Família. E no nosso congresso Conexão Criança desse ano, ele trouxe uma mensagem no sábado à noite, que é uma daquelas mensagens que marca a nossa vida para sempre. Sabe aquelas mensagens? Tem certas mensagens que quando você ouve, você nunca mais esquece. Eu digo que essa será uma mensagem que eu nunca mais vou esquecer. E ele falava sobre o povo hebreu, que tinha uma responsabilidade em relação à herança, que era a terra prometida. E eles iam tomar posse dessa terra, mas quem de fato iria viver nessa terra eram seus filhos e seus herdeiros, e eles lutaram pela conquista dessa terra. Mas eles se esqueceram de preparar os seus herdeiros para a herança, se preocupando apenas em preparar a herança para os herdeiros. Quantos de nós temos estado tão preocupados em preparar a herança para os herdeiros, e esquecemos de preparar os herdeiros para receber a herança? Sabe, qual foi um desastre quando os herdeiros daquele povo assumiram a terra prometida? A Bíblia diz que eles se esqueceram de Deus, eles se esqueceram dos homens de Deus. Certa geração não sabia nem quem tinha sido José, o hebreu que governou o Egito. Eles se esqueceram do que Deus havia feito, exatamente o que Deus falou: não esqueçam, comemorem a Páscoa para sempre.
Seus filhos conhecem a sua história com Jesus? Os seus filhos sabem como você se encontrou com o Senhor? Como Jesus entrou na sua geração? Como Jesus entrou na geração anterior à sua? Quantas vezes eu já contei para os meus filhos na minha casa, que lá no ano de 1935, numa pequena igreja batista, num lugarejo chamado Taparuba, que na época, hoje é uma cidade, mas na época era um lugarejo, continua sendo uma pequena cidade. Os meus bisavós, pais da minha avó, que à época tinha 11 anos de idade, foram convidados para participar de um culto, um teatro de Natal. Eu fico imaginando um teatro de Natal, em 1935, num lugarzinho chamado Taparuba. Que teatro deveria ser esse? A simplicidade com que as coisas devem ter sido feitas naquele tempo. Mas naquela noite, o meu bisavô, a minha bisavó, a minha avó e todos os irmãos que já eram nascidos naquela casa, naquele tempo, entregaram a sua vida para Jesus. E desde então a minha família tem servido a Deus. Nós somos centenas de cristãos. Nós somos vários pastores. Nós somos homens e mulheres, apesar de mais homens do que mulheres, na nossa família tem muitos homens, que servem e amam a Jesus. E os meus filhos, homens, ouviram essa história para conhecer quem Jesus é para nós. E eles servem a Jesus. E eu sonho que o meu netinho, homem, que nasceu há poucos dias, há 20 dias atrás, também tenha essa experiência de saber como foi o encontro da nossa família com Jesus. Ele vai ouvir isso da minha boca, mas ele também vai ouvir isso da boca dos pais dele. E sabe, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, foi ensinado pelos seus pais o valor do relacionamento com Deus e o valor da Páscoa. Lá em Lucas 2,41 tem um pequeno versículo que diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eles levaram Jesus para a festa da Páscoa todos os anos. Naquele contexto ali, Jesus já era um adolescente, mas ele vinha todos os anos para Jerusalém para a festa da Páscoa. E sabe, em toda festa da Páscoa, havia um ritual do governo romano. Veja o que está escrito em Marcos 15:6. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Até para os romanos, que não eram hebreus, a Páscoa significa liberdade. A Páscoa sempre significa um novo tempo, um tempo de liberdade. Você está preso? Você está vivendo debaixo de uma prisão, você está aprisionado, sua família está presa. Você tem vivido debaixo da prisão das drogas, do álcool, da mentira, do adultério. Você tem vivido debaixo da prisão das dívidas. Você tem vivido debaixo da prisão do engano, da mentira, da feitiçaria. Jesus quer trazer liberdade sobre a sua vida. Jesus quer trazer sobre a sua casa um tempo novo. Jesus quer trazer sobre a sua família um tempo de renascimento, de ressurreição. Mas Jesus também ensinou ou caminhou com os discípulos, não sei se foi ele que ensinou, mas ele cuidou de levar os discípulos também a celebrar a Páscoa. Jesus foi levado a vida toda pelos seus pais, todos os anos, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E agora ele pega os seus discípulos e leva os seus discípulos para onde para celebrar a Páscoa? Para Jerusalém, como hebreu, como judeu. E veja, seria coincidência a morte de Jesus ter acontecido em Jerusalém na data da Páscoa? Seria coincidência que Jesus tenha morrido na mesma época ou na mesma data celebrada que a 10ª praga, centenas de anos antes? Não, não é coincidência. E eu quero abordar aqui alguns pontos. O primeiro ponto é que a Páscoa é o lugar da morte do Cordeiro.
Veja o que estava escrito lá em Êxodo 12, versículo 3, que inclusive nós já lemos. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Cada um tomará para si um cordeiro. A Páscoa do judeu, até hoje, tem um cordeiro morto, assado, sobre a sua mesa, para celebrar a Páscoa e lembrar do que Deus fez dentro daquelas casas, trazendo a libertação da morte. Agora, lá em João, capítulo 1, versículo 29, tem uma narrativa sobre João Batista. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é o apontamento que aconteceu naquele lugar, lá no Egito, na 10ª praga. Mas, um outro evento marcante, além da morte do Cordeiro, que identificava a presença daquele sacrifício naquela casa, foi o sangue pintado nas portas da casa. Veja o que está no versículo 7 de Êxodo 12. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Veja que o sangue do cordeiro era uma segunda marca importante no contexto daquela palavra em que a Páscoa se tornaria agora um novo tempo, um novo momento na vida da vida dos cristãos. A Páscoa que nós comemoramos, ela toma uma nova dimensão a partir do que aconteceu ali. O sangue do Cordeiro foi passado nas 2 laterais da porta e em cima. E 1 Pedro 1,19 diz: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. O cordeiro foi morto e o sangue foi o que libertou, é o que está escrito aqui em 1 Pedro 1,19. Sabe, meus irmãos, a morte de Jesus na Páscoa, o seu sangue derramado, foram 2 marcas muito importantes nesse alinhamento. E a Bíblia diz que foi chegada a hora. Perceba que o próprio Jesus disse: essa é a hora certa, não é um momento esporádico. Lá em João 12, do versículo 20 ao versículo 23, diz assim: entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os 2 foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Perceba, versículo 23, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. É a hora certa. É a hora certa de acontecer. Centenas de anos antes, nós vimos um episódio acontecer como uma sombra, e agora nós vemos aquela realidade se transformar numa dimensão espiritual. A natureza divina do Filho foi revelada. Mas por que Jesus teria que morrer? Por que Deus não poderia achar um outro caminho para a salvação? Por que um Deus, sendo tão poderoso, não mostraria um outro caminho? E aí é o que nós vemos no mesmo capítulo 12 de João, agora nos versículos 24 e 25. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Perceba, Jesus mesmo reconhecendo que era necessária a morte dele, para que ele pudesse viver uma nova vida. Sabe, meu irmão, a gente não gosta muito de falar de morte, mas você quer viver uma nova vida? Você precisa entender que antes de começar uma vida nova, você precisa deixar a vida velha. Você precisa deixar a vida antiga, o tempo antigo.
Quantos cristãos estão com a sua vida toda embolada, toda bagunçada, porque querem viver uma vida em paralelo? Uma vida de trapos, junto com uma novidade de vida. Isso não existe. Jesus disse, você quer uma vida nova? Você tem que deixar a vida velha, você precisa morrer para a vida velha. Jesus foi a resposta de Deus para nós. Ele não morreu apenas pelo pecado de Adão, ele não morreu apenas pelo pecado dos judeus, dos hebreus, ele não morreu apenas por causa dos seus contemporâneos ali, dos pecados dos seus discípulos, de maneira alguma, não por causa dos romanos que o mataram, não foi por causa deles apenas que Jesus morreu. Jesus foi a resposta de Deus para o pecado de toda a humanidade. O pecado entrou no mundo, fazendo um estrago em toda a humanidade, e Jesus veio ao mundo, trazendo a redenção para toda a humanidade. É o que está em Romanos 5,17, é verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita, e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Eu acho tão bonito esse texto, porque ele mostra a justiça de Deus. A justiça, Deus é justo. Um homem trouxe o pecado para a humanidade, um só homem, um só ato de um só homem, mas um só ato de um só homem trouxe a restauração. Veja como é lindo ver a justiça de Deus sendo aplicada. Jesus trocou de lugar comigo. Jesus trocou de lugar com você. 1 Pedro 1,3, louvemos a Deus, louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Jesus morreu no seu lugar. Sabe, eu fico pensando, é muito bom saber que alguém morreu no meu lugar. Mas se eu aceito que Ele morreu por mim, por que eu resisto tanto em deixar que Ele também viva por mim? Se Ele me substituiu na cruz, por que eu não posso deixar que Ele me substitua na vida? Romanos 6, versículos 3 e 4 diz, com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso é para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Nós fomos crucificados com Ele, mas também temos uma nova vida a partir da ressurreição dEle. A sexta-feira da paixão é um dia muito importante na história do cristianismo. Saber que Jesus morreu por mim é a certeza de que alguém que nunca pecou substituiu a mim que pequei. Mas não faria sentido a sexta-feira da morte sem o domingo da ressurreição. A história seria incompleta. Tantos morreram, Jesus seria mais um. Mas Ele morreu sem pecado e ressuscitou em santidade. Pastor, mas outras pessoas também ressuscitaram na história da Bíblia, é verdade. Eles ressuscitaram, mas já morreram. Mas o meu Jesus ressuscitou e está vivo para sempre. Sabe, a libertação, a salvação é o primeiro passo. Ao morrer na cruz, Jesus pagou esse preço por mim. Mas o domingo da ressurreição aponta para uma nova vida, aponta para um novo tempo. Existe uma caminhada, existe uma jornada. O povo, quando saiu da escravidão, nós podemos ver a salvação acontecendo ali. Mas depois que a salvação entrou, ainda existia uma grande jornada pela frente. E essa jornada, muitas vezes, passa por caminhos de deserto. Essa caminhada após a libertação da escravidão, às vezes, ela é uma caminhada de lutas.
mas também é um lugar de milagres, é um lugar de provisão, aonde o maná é derramado sobre a nossa vida, é um lugar de cura de venenos, é um lugar de batalhas, mas é um lugar de vitória sobre os governos do mal. E haverá um dia que nós também chegaremos à vitória na nossa Canaã celestial. Porém, as bênçãos de Deus não estão restritas apenas ao tempo da nova Canaã, da nova Jerusalém. É interessante que a própria cidade de Jerusalém aponta para mais uma marca do fato de não ser a Páscoa um evento de coincidências. Porque aquela Jerusalém da Páscoa é uma cidade, mas a nova Jerusalém é a nova cidade. O filho de Davi, aquele que fez Jerusalém, a cidade de Davi, morreu em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém, subiu para o céu do monte em Jerusalém, e lá ele vai voltar. Nós teremos a nova Jerusalém. E sabe, a Páscoa, ela não é uma celebração apenas anual. A Páscoa é um apontamento para a morte e para a nova vida. É Páscoa toda vez que alguém decide deixar uma vida para trás e começar uma nova vida com o Senhor. É Páscoa toda vez que você, que eu, que cada um de nós decidiu morrer para nós mesmos, aceitando o sacrifício de Jesus e nascer de novo, aceitando a ressurreição dele para uma nova vida. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa, aí no seu trabalho, em frente à sua TV, o seu computador, o seu celular. Eu quero te convidar a chamar ao Senhor da Páscoa, ao Cordeiro da Páscoa, a clamar pelo sangue de Jesus. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu te peço perdão e eu te convido para entrar no meu coração. Venha ser o meu Salvador, porque eu sei que o Senhor morreu por mim como um cordeiro, e venha ser o meu Senhor, porque eu sei que o Senhor me trouxe de volta para uma nova vida, através da ressurreição em Cristo. Eu faço essa oração em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Se você entregou sua vida para Jesus, você precisa de se unir à igreja. E nós precisamos fazer contato com você. Aqui ao seu lado, aqui ao lado está aparecendo um código, uma barra, um quadro. Esse quadro é um QR Code. Se você pegar agora a câmera do seu celular, não precisa de aplicativo nem nada, abra apenas a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code e vai aparecer uma faixinha perguntando se você quer abrir esse site. Você clica nessa faixa, nesse ícone, e vai abrir um formulário. E esse formulário é muito simples. Nós queremos saber o seu nome, o seu telefone, porque nós queremos orar com você, nós queremos contactar com você. Nós não queremos te pedir nada, nós apenas queremos orar com você, saber como nós podemos te ajudar. Talvez Deus tenha trazido também uma palavra, um testemunho, algo que você gostaria de compartilhar conosco como igreja. E você pode usar esse mesmo formulário para trazer essa palavra também. Agora, eu quero fazer uma última pergunta. Algumas pessoas não entendem a importância do batismo. E às vezes pensam que o batismo que passaram por ele quando era um bebezinho é suficiente. A palavra de Deus diz em Marcos 16, que quem crer e for batizado será salvo. Eu quero te dizer que o batismo, ele é um selo. Ele não é apenas um símbolo. Claro, nós lemos aqui, ele simboliza uma morte para o mundo e uma nova vida. Mas ele é uma marca no mundo espiritual. Se você deseja passar pelo batismo, pelas águas,
Se você já entregou sua vida para Jesus e precisa passar pelo batismo, eu quero que você também aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e faça contato, que um dos nossos pastores vai te ligar e nós vamos preparar você para esse tempo do batismo. Eu gostaria de encerrar esse culto, lembrando a você que nós temos tido, todos os domingos, esse tempo de celebração às 18h30, e temos também esse maravilhoso culto das crianças, como o de hoje, às 10 horas da manhã. Mas nós temos tido também, através das nossas redes sociais, palavras devocionais, todos os dias, durante a semana, lançadas ao meio-dia, nas nossas contas no Instagram, no Facebook. Você pode seguir uma Igreja da Família nas nossas contas. Você pode se inscrever no nosso canal Família Worship, com canções de adoração muito profundas para você usar no seu tempo com Deus. Não se desconecte nesse tempo. E a igreja está aberta, mesmo não podendo abrir as portas do prédio. Isso não impede a igreja de viver essa comunhão e essa comunicação com você. Estamos a seu dispor, não passe necessidade, não fique sozinho, caminhe numa célula. Todas as nossas células estão funcionando de maneira virtual, praticamente todas, nem todas, algumas não estão acontecendo de maneira virtual, mas a maioria delas sim. E eu gostaria de dizer a você que não faz parte de uma célula, baixe o nosso aplicativo, para que você possa saber o contato dos nossos líderes de célula, ou coloque aí também nesse QR Code que você quer ser procurado por uma célula, e nós vamos te conectar a uma célula. Esse tempo vai passar, irmãos, e nós vamos viver um tempo maravilhoso como igreja. E eu quero terminar esse culto orando por você, orando pela sua família, orando pelo nosso país, pela nossa nação, e crendo que Deus fará coisas lindas na sua vida. Você não precisa desligar rapidão aí o seu celular, nem a sua TV, você pode continuar conversando no nosso chat, para que nós possamos interagir um pouco mais. Mas não se esqueça, a igreja não é o prédio, a igreja não são essas paredes, Jesus não morreu por tijolos, a igreja continua viva e atuante. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, sabendo que o Senhor é o Deus que muda a realidade. E nós queremos dizer que nós cremos que nada vai abalar a sua igreja. Mas pelo contrário, ela vai abalar as portas do inferno. E essas portas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós estamos aqui como igreja, para juntos vivermos todas as bênçãos que o Senhor separou para nós, nessa Canaã. E nós queremos experimentar de tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoamos as famílias, os casais, a saúde das pessoas, abençoamos a cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e viva na prática da palavra.